falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Olá, muito bom dia. Que alegria estar com vocês nesta manhã de sexta-feira para juntos nós meditarmos na bendita palavra de Deus. Eu sou o pastor Davi e é um privilégio poder comunicar a reflexão bíblica deste dia com vocês. E eu espero que você neste momento desfrute do que Deus tem a dizer a você por meio da sua palavra. Se você desejar, você pode pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no livro dos Salmos, capítulo 17. Nós leremos um texto riquíssimo e meditaremos no que o Senhor tem a nos falar neste dia. Você já deve ter se perguntado sobre a questão da oração. Deus ouve, Deus responde de imediato. Quando Deus não responde de imediato, por que será? E também há uma outra questão que todas as pessoas, invariavelmente, elas fazem quanto à oração. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Por que eu devo informá-lo? Por que eu devo dobrar os meus joelhos e contar para Deus como está a minha vida? Olha, há coisas que são inexplicáveis. A oração é uma delas. É algo tão rico, tão valioso e tão acima do nosso entendimento, que somente pela palavra de Deus nós podemos compreender, embora a nossa lógica não acompanhe. Diz-nos a história de que certa vez, após uma palestra, uma pessoa se levantou e perguntou para o grande físico Albert Einstein: Doutor, há algo na natureza humana que o senhor tem inquietação por estudar? O senhor já estudou tantas coisas. O que o senhor nos motiva a estudar junto contigo? E ele disse: estudem a oração, porque se tem algo que me intriga é o que é a oração e como ela funciona. Que coisa maravilhosa é nós meditarmos no poder da oração, porque não depende do homem e o homem não alcança os mistérios da oração. Mas em Cristo Jesus nós aprendemos algo riquíssimo, é que orar funciona. Orar faz bem para a alma. Orar, buscar a Deus em todo o tempo, mesmo que em pensamento, mesmo que durante os afazeres. E também quando nós deixamos os afazeres e nos dedicamos somente à oração, principalmente neste momento, nossa vida se fortalece de uma forma inexplicável. E no livro dos Salmos, nós temos diversos tipos de oração para todas as ocasiões da vida. O livro dos Salmos, capítulo 17, é, segundo os estudiosos, uma das orações que Davi fez enquanto fugia do implacável Saul. Saul, que foi eleito rei de Israel, mas que desobedeceu à lei de Deus, e o Senhor tirou de Saul
a legitimidade do trono de Israel e passou para Davi, o seu ungido. Saul não aceitava e Saul perseguia a Davi, que era justo e reto perante o Senhor. E nesta experiência de fuga de Saul, Davi compõe diversos salmos, e um deles é este, o Salmo 17, que a palavra do Senhor assim nos diz: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Este último versículo nos aponta que quando nós oramos, verdades da graça de Deus se instalam no nosso coração e nos faz dormir e acordar. Davi diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Nós vivemos em dias em que as pessoas já estão com dificuldades para dormir, para acordar, para cumprir com seus afazeres, tamanha ansiedade do que há de vir após decisões políticas. E como viver num mundo em que há engano, impiedade, inverdades, injustiça, lábios que falam dolosamente? Nós precisamos recorrer à oração. Porque somente através da oração nós temos a segurança, tal como Davi nos apresenta aqui. E a pergunta que nós fizemos no início da nossa reflexão sobre Deus responde de imediato, por que Deus demora a responder, ou por que orarmos falando para o Senhor as nossas inquietações, se Deus já conhece todas as coisas? É porque no ato da oração, este fluxo de contato com o trono de Deus faz com que verdades eternas venham fluindo ao nosso coração. Nós nos tornamos receptáculo de tudo que é gracioso. Há um termo sobre a oração que nós ouvimos bastante e é totalmente correto. É um meio da graça. Um meio da graça. Quando nós oramos, virtudes do trono de Deus fluem para dentro de nós.
ocupam a nossa mente, ocupam o nosso coração. Primeiramente, eu chamo a sua atenção para o seguinte: Davi, no início deste salmo, ele usa a seguinte expressão: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Outra versão diz que procede de lábios que não professam mentiras. Coisa maravilhosa é nós sabermos que, enquanto nós falamos com Deus, não há nos nossos lábios nenhuma repercussão de algo mal dito ou de uma inverdade que foi perpetuada ou foi escondida. Quem busca a Deus tem que ter esta confiança. Os meus lábios são do Senhor, e quando eu invoco a sua presença, eu não estou misturando o meu clamor com maldizer, com mentira, com outra coisa. Meu lábio, ele é purificado e ele serve somente para isto, para glorificar a Deus. E quando eu me ajoelho para falar com Deus, Deus ouve a minha oração, porque eu vivo na presença de Deus com todo o meu ser, principalmente os meus lábios. Agora, é curioso, porque Davi aqui, ele diz o seguinte: sondas-me o coração, no versículo 3. De noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quando nós lemos essa declaração, nós então entendemos que Davi ele está num autoexame na presença de Deus, e ele declara: Deus, tu sabes o meu proceder, e eu estou com esta liberdade em comunicar ao Senhor a minha realidade, justamente porque eu tenho andado com integridade. Mas qual o homem que nunca pecou e que teve a capacidade de cumprir de fato esta oração? O Senhor Jesus. Este salmo, ele nos aponta para Jesus. Jesus é a única pessoa que pode se postar em toda a história dizendo: iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgrediu e não transgride. Com esta verdade, nós aprendemos o seguinte: que nós, discípulos de Jesus, usamos o nome de Jesus na oração, não é por uma pró-forma, é porque nós cremos que somente pelos méritos de Jesus, Deus ouve a nossa oração. Aliás, você se lembra de que o Senhor Deus disse a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus tem prazer no seu Filho, e se Jesus habita na sua vida, Jesus o levará à oração. Certamente, você não se entregará aos desesperos da vida, às preocupações. Uma pessoa que é ocupada pela presença maravilhosa do Espírito Santo, que tem Cristo no seu íntimo, essa pessoa vai buscar a Deus em qualquer momento da sua vida. Ela sentirá o convite de Deus, atraindo-a para este momento precioso. Agora eu gostaria de meditar com você, especialmente num versículo aqui, que certamente você se lembra dele, que é o versículo de número 8. Davi diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me como a menina dos olhos. Outra versão diz: guarda-me como a pupila dos olhos. Por que Davi emprega esse termo? A palavra de Deus é rica, é viva e ela é atual. Ela foi nos dias de Davi, nos dias do Senhor Jesus, e ela é para nós hoje. Curiosamente, um grupo de médicos fizeram uma pesquisa. Vendaram diversos alunos, deixaram-nos no escuro e foram então pressionando partes do corpo com uma agulha para testar a sensibilidade. Esse teste recebeu o nome de a escala do limiar absoluto do tato. Cada região do corpo respondia de uma forma. E eles então fizeram cálculos e viram
como que o corpo comunica sensibilidade. É maravilhoso nós sabermos que Deus nos fez com tamanha complexidade e nos faz ter sensações diferentes por todas as extremidades do corpo. Nossa pele é o maior órgão que nós temos e ela comunica em diversas regiões ao nosso cérebro o que está acontecendo. É possível sentir o carinho de uma criança e a firmeza da nossa própria mão no rosto. Tatos diferentes. Deus nos fez com esta riqueza no nosso organismo. E então esses cientistas, na sua escala do limiar absoluto do tato, constataram que os dedos da mão, eles são sensíveis, extremamente sensíveis. Mas quando pressionado a 300 gramas, eles passam a sentir um incômodo. E aí começa a variar do tato simples para a dor. A ponta dos nossos dedos, ela sente isso. Uma pressão de 300 gramas, a pessoa já começa a sentir um incômodo. O interessante é que quando algo de apenas 3 gramas toca a superfície de um dedo, a pessoa já sente. Mas com 300 gramas, ela começa a sentir dor. Esses cientistas, então, perguntaram qual é a parte mais sensível que nós temos. E constataram que a membrana dos nossos olhos é a parte mais sensível, porque ela não suporta 0,2 gramas. Você já teve aquela experiência de estar andando e de repente uma brisa vem e você suporta, mas se ela se intensifica, então você fecha os olhos, porque até mesmo o ar em movimento, ele incomoda esta sensibilidade dos nossos olhos. Quão sensível é este órgão? Agora vamos fazer uma viagem no tempo, há 3.000 anos atrás, junto de Davi, quando não havia cálculos como este, quando não havia pesquisas com cirurgiões, com pessoas que trabalhavam com neurotransmissores, nada disso, mas ele sabia da sensibilidade que há nos olhos, e ele então conversa com Deus segundo a experiência humana. E ele diz: Deus, tal como a sensibilidade que eu tenho no olhar, eu sei que o Senhor pode me guardar. Senhor, guarda-me como a menina dos seus olhos, como a membrana do olhar, como a pupila dos olhos, como todo esse globo ocular, ele sente toda essa sensibilidade. Deus, eu te peço, guarda-me desta forma. A pergunta que nós fazemos é: Deus sente o que nós sentimos? Sim. Por meio de Cristo Jesus, nós temos esta resposta. Jesus passou por todas as situações que nós enfrentamos. E o autor aos Hebreus nos diz que nós não temos à direita de Deus Pai um sacerdote que não possa se compadecer com as nossas fraquezas. Nós temos à direita de Deus Pai, não é um ser etéreo, nós temos ali o Deus homem, ressurreto dentre os mortos. Ele está diante de Deus Pai, à destra de Deus Pai, em carne e osso, glorificado para todo sempre. Portanto, quando nós falamos com Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele meneia a cabeça dizendo: sim, eu sei o que é a sua dor. Sim, eu sei o que é ouvir impropérios, tal como Davi ouvia de Saul e tal como talvez você esteja ouvindo. Eu sei o que é isto. Eu sei o que é a dor da mentira. Eu sei o que é a dor do engano. Eu sei o que é a dor da traição. Você que está com o coração partido porque sofreu todas essas agruras, eu gostaria de incentivar você a buscar a Deus, fazer como Davi. O clamor de Davi: ouve, Senhor, a causa justa ou a causa do justo. Deus ouve. Deus conhece todas as coisas, mas quando nós derramamos a nossa alma perante Ele, Deus recolhe esta experiência nossa, Deus responde
porque Ele é um Deus sensível. É o que Davi está nos dizendo no versículo 8, quando diz: guarda-me como a menina dos olhos. Quando você está recebendo uma brisa mais intensa e os seus olhos são tão sensíveis que pode piscar ou pode até fechar protegendo, saiba que o Deus da criação, Ele sente muito mais do que eu e você sentimos. Ele sabe o que é viver nesse dia, Ele sabe o que é esta vida. Qual é o mistério da oração e que as pessoas não encontram resposta a não ser por meio de Jesus? É que na oração nós temos um Deus que não precisa ser convencido da nossa dor, Ele não precisa ser convencido da nossa fatiga, Ele não precisa ser vencido pelas repetições. Ele é mais sensível do que nós imaginamos. Ele pode ouvir a nossa oração, pode nos responder imediatamente com o seu alento, pode nos conceder a paz que tanto precisamos. Por isso, no Salmo 17, Davi menciona sobre descanso. Ele encerra este salmo dizendo: eu, porém. Os homens, eles buscam ofender uns aos outros, eles buscam pagar o mal com o mal, eles falam dolosamente sobre outros e respondem na mesma medida. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Aqui não é a justiça no sentido popular de vingança, mas sim na integridade do viver. Eu, porém, o crente é uma pessoa que diz isso. O mundo pode ir para um fluxo, eu, porém, estou em outro. Eu, porém, não vivo na iniquidade, eu vivo na equidade. Eu busco o padrão que agrada a Deus. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. No hebraico, a palavra face é a mesma para presença. Uma pessoa que busca a Deus tem consciência de que Deus se faz presente. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que quer dizer isso? É ter uma caminhada de vida sabendo que em todo o tempo Deus se faz presente conosco. E Davi diz isso. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Só quem tem desejo de agradar a Deus pode dizer: contemplarei a face do Senhor. Só quem tem desejo de amar a Deus e de não entristecer o coração de Deus também tem a certeza de que contemplará a face do Senhor um dia. E também Davi diz: quando acordar, ou seja, eu vou dormir, eu vou descansar, porque Deus me guarda, porque Deus poupa a minha vida. O mundo pode dar as cambalhotas dele, mas eu estou seguro, eu posso dormir, porque é certo, eu vou acordar. Se você estiver sofrendo de pânico, sofrendo de transtornos nas suas emoções, olha, não se culpe, pode buscar tratamento, mas saiba, a oração é algo que você deve colocar em primeiro lugar. Você deve sim buscar ajuda dos profissionais, você deve fazer tratamento, tomar medicações, tomar medicamentos, fazer terapias, mas não se esqueça, busque a Deus, porque Ele sente o que é a dor da alma humana. Sim, Jesus sente, Ele passou por isso, Ele teve angústias de morte no Getsêmani, por isso Ele nos ouve a oração. Davi diz: quando acordar, certamente eu posso dormir e descansar, porque eu vou acordar. É isso que ele está dizendo. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele está empregando um termo como: eu vou continuar olhando para o Senhor, porque a tua semelhança eu quero ser, é o meu padrão de vida, é o que eu quero espelhar em mim. Nesta manhã, o Salmo 17 nos ensina que a oração funciona. Que o Deus que conhece todas as coisas nos convida a ter um momento de diálogo com Ele, para que nós tenhamos essa convicção. Deus sente sim o que eu sinto, Ele ouve o que eu digo, e eu posso dormir, porque certamente
eu vou acordar. Deus é quem poupa a minha vida. Deus é quem cuida de mim, mesmo quando eu estou dormindo. Nesta manhã, eu convido você a orar. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus de coração. Orar é descansar em Deus. Orar é buscar a semelhança com Jesus. Por que oramos? Porque Jesus orava. E se ele orava, é porque a oração tem um grande significado perante Deus e para nós. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Seja qual for a causa que você deseja apresentar a Deus nesse dia, a situação que você está vivendo, saiba, Deus sente como nós sentimos na pupila dos nossos olhos. Adoramos a um Deus que sente a nossa dor e tem sensibilidade. Oremos. Senhor, graças te damos por tua bendita palavra. Graças te damos porque ela é viva e eficaz. E que bom, ó Deus, é saber que o Senhor nos ouve a oração e sente tudo quanto nós passamos. E, Senhor, nossa mente não alcança, mas é a verdade da tua palavra. Um Deus tão sensível é o Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas. Senhor, dê confiança a este coração que está aflito. Ó Deus, a essa lágrima que rola neste momento, ó Deus, enxugue-a com a tua presença. Que esta pessoa tenha certeza de que a sua oração é ouvida e que não há nada melhor do que buscar a santidade de Deus, o padrão de Deus de vida e ser semelhante a Jesus, viver convicto de que não há um lábio mentiroso e fraudulento na presença de Deus. Há um lábio que fala a verdade e que busca a Deus com equidade. Senhor, manifesta teu poder curador sobre muitas pessoas, principalmente aqueles que estão num leito de hospital. Sare-os, ó Deus, para a glória do teu nome. Humildemente lhe pedimos, Senhor, no nome bendito de Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Fique com Deus. Terceira razão é que a Bíblia tem vida em si mesma. Ela é a própria voz de Deus. Quando as pessoas escutam, quando as pessoas ouvem, quando as pessoas leem este livro, a palavra de Deus é dirigida ao coração das pessoas e elas são transformadas. As pessoas são transformadas.